Obrigado, Paulo. Bom, eu vou chamar aqui os quatro pessoas que falaram hoje para vocês, se tiverem questões que colocarem. Paulo, Carlos Tavares, Teresa e Paulo Marques. Obrigado. Há dois microfones, um daquele lado, um deste. O que eu queria pedir às pessoas é que levantassem o braço e depois fizessem perguntas de 30 segundos, ok? Pois, respostas ainda mais curtas. É teu? E, e antes de irmos à conversa aqui, senta-se. Vamos ao vídeo, ao terceiro vídeo. Antes de irmos a esta parte, vamos passar aqui um terceiro vídeo que tem a ver com várias coisas que já foram faladas aqui hoje, que são a escassez de mão de obra. Hoje em dia as empresas têm falta de tudo, mas sobretudo aliás, não tem falta de nada, a não ser mão de obra e mão de obra cada vez mais qualificada. E a questão da mão de obra tem a ver com a capacidade que nós temos de atrair talento. Ora, o talento é a coisa mais cara e mais difícil de encontrar hoje em dia. E isto muitas vezes as pessoas pensam que é uma questão de salários, não é? É uma questão de cultura da empresa. Eu vou pedir aqui ao Nuno para pôr este vídeo no ar. Prestem atenção, prestem bem atenção, ok? É uma senhora que decidiu ir através de um headhunter, uh, está a fazer uma entrevista de emprego e vejam como é que ela toma a decisão. Eu lembro quando decidi mudar do Rio para São Paulo, eu queria empresa de construção civil, que estavam abrindo capital, e eu vim para São Paulo especificamente para uma entrevista. E a gente sabe quando a entrevista vai bem. E essa entrevista foi muito boa. Eu estava falando com os filhos do dono desta empresa de construção civil. Só que aí no meio da entrevista, o dono entrou na sala. Era um senhor, não me cumprimentou. O plim, ligou uma luzinha amarela para mim. Os filhos interromperam a entrevista e começaram a falar com o pai. Não me apresentaram. Plim, outra luzinha amarela. E aí, de repente, no final da entrevista, a gente sabe quando a entrevista vai bem ou quando vai mal. E tinha ido muito bem. Eles me deram um feedback super positivo, era isso que a gente estava buscando e tal. Mas a gente tem uma dúvida. Você é baiana, né? Então, assim, o seu ritmo de trabalho? Cara, foi aquele balde de água fria. Quase não acreditei no que eu estava ouvindo. E aí eu respondi, bom, a gente tá aqui há 1h30, dá para vocês tirarem as suas próprias conclusões. Saí de lá, entrei no táxi direto para o aeroporto e liguei pro Headhunter. Falei, olha, eu tô fora desse processo seletivo, porque você imagina a cultura dessa empresa. Então, para mim, naquele momento, era muito mais importante a cultura da empresa que eu queria ingressar e que eu estava buscando para mim e que eu ia me identificar do que me vitimizar, dizer que eu sofri um preconceito porque eu era baiana. Então, assim, tudo é a leitura que a gente tem da vida. E o vitimismo não leva a gente a lugar nenhum. Talento é uma coisa muito cara. Das duas, uma. Se a gente pensa que paga talento e que compra alguém competente e muito bom para uma empresa por causa de dinheiro, só não compra. Isto tem cada vez mais peso. E isto, meus amigos, é uma coisa crucial nas empresas familiares. Das duas, uma, ou a gente percebe isso a tempo, ou então dificilmente ganhamos a guerra do talento. Ok? Bom, perguntas para aqui e para o pessoal. Quem é que tem? Pai, não acredito, está tudo esclarecido. Vamos à pergunta sacramental. Quem é que quer ser o primeiro? Esse é aquele poder. Quem é que quer ser o segundo? Isso, mais fácil. É mais fácil ser o segundo. Está ali o microfone. Vamos lá. Perguntas curtas, please. Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta, quase tem mais a ver com questões políticas do que o que nós falámos aqui, porque nós estamos num distrito, como disse o Paulo Portas, que é um distrito muito exportador, e temos que lutar num mundo lá fora com empresas que têm, essencialmente, questões fiscais muito diferentes da nossa, não é? E temos um exemplo, que é o exemplo mais crasso, que é a Irlanda, que há 20 anos atrás estava muito atrás de nós, hoje já nos passou à frente por muito, e hoje estamos praticamente a ficar atrás da própria Roménia. Como é que nós lidamos com isto? Paulo, queres falar?
Depois vamos aqui aos empreendedores. Bom, Olha, eu não tenho ligação. vê lá se o outro está a funcionar. Não carrega nos dois. Nós estão todos a funcionar, está bem? Ah, bom. Agora está. Não posso concordar mais, mas pela minha parte, acho que a única maneira mesmo é um dia sermos capazes de nos entender entre os que podem governar hoje e os que podem governar amanhã sobre a questão do valor competitivo do IRC, não é a única, mas em termos fiscais é relevante, e garantir perenidade a uma solução de baixa dentro do que é razoável e aceitável. Sempre achei que isso se podia fazer em 4 anos, não se pode fazer tudo de uma vez, mas a fazer-se tem que se manter. E isso ser um fator de competitividade de Portugal. Isso depende de haver condições na Assembleia da República. Tão simples quanto isso. Carlos, Só ilustrar algo que o Paulo disse há bocadinho. Na Irlanda, há 30 anos, como o Paulo disse, a Irlanda estava atrás de nós. Tinha duas taxas de IRC, uma de 30% para os setores voltados para o mercado interno e uma de 10% para as empresas de exportação, para as empresas dos bens transacionáveis. Quando entraram na altura na CEE, os nossos amigos da Comissão Europeia começaram a dizer que não podem ter discriminação entre setores de bens que exportam e setores de bens que não exportam. E, portanto, têm que uniformizar a taxa, pensando que eles iam uniformizar pelos 30% dos bens não transacionáveis. eles puseram 12,5. E eles, não foi 30 nem foi 10, foi 12,5. Assim vai. E há 30 anos, eu acho que são mais de 25, que eles se mantêm, apesar da mudança de governos. Aqui, ao contrário, quando eu e o Paulo estivemos no governo, nós tínhamos um compromisso de baixar o IRC de 30% para 20% até ao final da legislatura. Baixámos para 25%, logo no início. Depois, entretanto, o Primeiro-Ministro foi-se embora e nós também. E creio eu que, portanto, já não baixou para os 25%. Eu penso que voltou aos 30%. Após 25? E depois voltou para os 30%. Depois voltou para os 30% num governo posterior. Depois inventou-se a derrama estadual progressiva. Primeiro não era progressiva, mas depois passou a ser progressiva e pode levar o imposto até 31,5%. Quando foi feita um ajustamento no IRC em 2013, estava o Paulo noutro governo, na proposta de lei dizia-se que a derrama estadual, que era aumentada nessa altura por razões de emergência financeira, mas que deveria acabar até 2018. Em 2018 o que aconteceu? Subiu mais 2 pontos percentuais na taxa máxima. E, portanto, isto é a melhor maneira, de facto, de... quando eu estava no governo, os investidores alemães, naturalmente, e lembro uma visita à Alemanha que fiz com o Primeiro-Ministro, que nos perguntavam se a descida de 30 para 20 era para ser a sério. E nós jurámos que sim, e faltámos à jura, mas não por culpa nossa. Teresa, os impostos são importantes para as decisões de investimento das empresas? Estas nossas empresas, as empresas nas quais investimos, têm de ter um fito global, não é? Vão pelo mundo. Sim. Os impostos, elas vão ser pagadoras de impostos e esperemos que em Portugal, não é? Elas nascem cá, crescem às vezes cá, outras vezes noutros sítios, mas é fundamental para nós que elas mantenham o headquarters, a sede em Portugal, ou pelo menos uma operação muito grande e muito relevante cá, porque são empregos importantes, são empregos mais bem pagos que a média, são talentos, a maior parte das vezes, portanto, empregos altamente qualificados que nos interessa reter, e portanto tudo isto é importante para que a inovação de facto floresça. Paulo, é importante? Fiscalidade? É muito importante. Eu diria que há uma coisa que se pode fazer, que é, se nós tivermos os melhores produtos do mundo numa determinada área, os outros continuam a comprar esses produtos em qualquer parte do mundo. É verdade que os impostos depois penalizam na execução, mas o valor acrescentado sobre os produtos, se calhar, é o maior diferenciador que podemos ter no combate a estas diferenças de impostos. O segundo ponto que eu queria chamar a atenção é, neste mundo que está cada vez mais desmaterializado, há muitos produtos que fazemos, nomeadamente nas tecnologias de informação,
não tem o substrato físico. Por exemplo, mesmo nós temos 9 escritórios a nível mundial. É muito fácil qualquer empresa da área tecnológica, hoje em dia, ter a sua sede numa localização qualquer, de modo, quando estas políticas fiscais não são adequadas, obviamente as empresas acabam por fazer o que têm de fazer e fazer o que é melhor para si. Eu posso vos dizer que nós mantemos a sede em Portugal, mas é quase que a esmorrice nossa. Queremos provar um ponto, mas efetivamente é um problema. Posso dizer uma coisa? É carinho de humildade. Toda a gente sabe. IRC, o melhor é a Irlanda porque é estável. E é baixo. Holdings, toda a gente sabe, Países Baixos. Antigamente conhecido por Holanda. E fundos, Luxemburgo. Não é preciso inventar a roda. É preciso escolher um setor em que nós queiramos ser absolutamente competitivos e nesse setor estar entre os 3 melhores da Europa, ponto, final parágrafo. E manter isso. Já agora só uma coisa que eu não disse há bocado, quando o Paulo falou nos salários americanos, mesmo em inícios de carreira, de jovens com talento, e eu esqueci-me só de dizer isto, o equivalente ao rendimento que leva em Portugal a pagar 48% de IRS, que é a partir de 80 mil euros, é o segundo escalão mais baixo dos Estados Unidos. Ou seja, é aquilo a que nós chamaríamos classe média baixa. Só para terem uma noção sobre a possibilidade de desenvolver projetos de vida, prosperidade nos Estados Unidos. A malta gosta, mas já está aí, a malta gosta de nivelar as coisas por baixo. E o pior é que depois nós votamos em quem adora estas coisas. Isso é que é mais curioso. Mais questões? Não há mais questões? Quem quer ser o terceiro? Ah, ele é ao fundo. Oh. Terceiro. Boa noite a todos. Meu nome é Ricardo Sarrantes. A minha questão é um bocadinho pessoal, porque fala-se muito no investimento nas empresas e quando se fala nisto pensa-se em dinheiro. Mas muitas vezes as empresas nem estão mal financeiramente, às vezes estão com falta de noções de gestão de crescimento. E acho que isto cria muito aquele fosso entre empresas muito grandes e depois temos muitas empresas que são pequenas e vão ser sempre pequenas porque lhes falta o toque da visão de crescimento. Existe alguma ferramenta dentro de todos os apoios que existe que consiga colocar nas empresas este know-how e este apoio aos empresários para que eles consigam ter aquela visão de crescimento grande e depois ir buscar todos os apoios, aí sim financeiros, para a execução? Obrigado, Carlos. Isto entronca na sua apresentação. Pois, há a declaração sistemática dos ministros da Economia que as empresas devem ser maiores e há alguns programas que até se chamam escalar ou crescer, ou não sei. Mas depois, de facto, como eu disse ali, todos os outros incentivos de política estão ao contrário. As empresas, quando crescem, são penalizadas no IRC. Se fizerem uma fusão de duas empresas, não se sabe qual é o regime de tributação do goodwill. Eu li outro dia na internet uma tese de mestrado para interpretar o regime fiscal. Tese de mestrado para interpretar. O regime de tributação do goodwill em Portugal. E, sobretudo, se duas empresas fundirem, duas empresas que paguem, por exemplo, de IRC de 21%, se fundirem, tornam-se grandes, passam a pagar 31,5%. E, portanto, há muito que fazer em termos de dimensão das empresas. Acho que pelo menos devem ser retirados os desincentivos, mais do que os apoios e os incentivos, é retirar os desincentivos e esperar que as empresas e as tais instituições que ajudem as empresas a reorganizar-se, a procurar parceiros, a associar-se. As empresas não podem crescer de um dia para o outro, não se podem tornar grandes de um dia para o outro, mas podem, por exemplo, associar-se, criar associações para fazer compras em conjunto, para fazer vendas em conjunto, etc. Isso exige também um papel das empresas, das associações empresariais, também podiam ter esse papel e não têm tido, e das tais instituições de aconselhamento das empresas, que eu continuo a achar que é umas falhas de mercado. Poderia ter sido o Banco de Fomento,
o Banco de Fomento podia ter sido um banco de investimentos para pequenas e médias empresas, não podia ser a Caixa Investimentos, o Banco de Investimentos da Caixa, não tem sido, nenhum dos casos não tem assumido essa vocação. Eu, pelos bancos onde passei, tentei vender esta ideia, confesso que nunca fui bem sucedido, porque as pessoas gostam das grandes operações. Os bancos gostam das grandes operações, e os bancos de investimento portugueses existiram enquanto houve, por exemplo, privatizações e grandes operações onde, com uma operação, os bancos faziam um ano de resultados. Acabaram-se as privatizações, acabou-se a banca de investimentos em Portugal, na prática. Teresa, vocês estão nas empresas no dia a dia, sentem isto, estas preocupações? Claro, e uma das ideias da entrada do Venture Capital numa empresa é precisamente ajudar com outros meios, que não só necessariamente o dinheiro, ajudar a escalar. Uma startup passa a scale-up na altura em que escala, não é? E para o fazer precisa de dinheiro, mas precisa de muitas outras coisas. Por exemplo, nós temos a PV Academy, em que nós, com um conjunto de parceiros que nós temos, conseguimos dar conteúdos em áreas que nós achamos que são importantes para as empresas e também lhes perguntamos o que é que precisam. Porque normalmente as startups estão muito mais focadas na área de investigação, de que ter uma coisa qualquer que resolva uma dor do mundo, que seja importante, mas depois é preciso vender, é preciso fazer a parte do marketing, é preciso ter uma estratégia financeira, um plano estratégico a longo prazo. Portanto, e nós ajudamos conteúdos fiscais, por exemplo, ou conteúdos de direito, ajudamos, no fundo, Aconselhamento. é mais do que isso, é mesmo dar conteúdos, não vou dizer aulas, não é? Mas são formações que ajudem no início e que ajudem, sobretudo, a procurar respostas quando são precisas. É transformar investigadores em empresários. Paulo, Eu tenho 2 conselhos. Nós, quando criámos a empresa, nós éramos 3 engenheiros. Nós não sabíamos ler um balanço, não sabíamos nada de vendas, marketing era uma palavra estranha, tudo isso nos era alienismo. Mas uma das coisas em que nós realmente acreditamos é no conhecimento. A primeira coisa que fizemos foi, eu fui fazer o curso de executivos da Católica, o Nuno fez o MBA da London Business School e o Pedro fez parte da formação do MBA de Wisconsin. Porquê? As coisas estão escritas nos livros. Nós temos de acreditar no conhecimento e no poder do conhecimento. Muitas vezes, para nós, se viermos de uma área em particular, se viermos de gestão, nós achamos que nunca vamos saber nada de engenharia. Se viermos de engenharia, achamos que eu não tenho de saber vendas, isso até é uma coisa pecaminosa. E é errado. A primeira coisa que podemos fazer, o meu primeiro conselho é: há conhecimento avançado, há bons cursos até hoje em dia em Portugal, é obter esse conhecimento. Segundo conselho que eu dou, o nosso primeiro investidor, na altura chamava-se Spirit Hunt Ventures, uma das coisas que nos disse foi: nós só investimos em vocês se houver um business angel com em vista e vos possa ajudar. E foi isso que aconteceu. E hoje em dia, se tiverem uma startup ou uma empresa, muitas vezes o grande valor que um business angel pode trazer não tem a ver com os 50 mil, ou os 100 mil, ou os 200 mil euros que esse business angel coloca na empresa. Preferencialmente, isso é alguém que já fez uma empresa, já a pôs a funcionar, já a vendeu. E a grande mais-valia dessa pessoa é ter um sounding board, é dizer: olha, eu acho que isso não faz sentido porque vais ter este e este problema. Olha, há aqui uma outra forma de fazeres isso, porque se fizeres assim, isso traz-te alguns benefícios. Eu quando invisto numa empresa, a grande vantagem que eles têm de lá meter não tem a ver com o dinheiro que eu lá estou a colocar. Tem a ver por tudo aquilo que já passei. E isso é o meu segundo conselho. Primeiro, educação avançada nas áreas que são necessárias na empresa, acreditar que isso faz a diferença. Segundo, bons business angels ou boas pessoas que já tenham passado por este tipo de problemas. São uma mais-valia imensa. Teresa, queria voltar ao tema. Queria, e é engraçado que o que eu ia dizer tem a ver com este segundo ponto que o Paulo referiu. Nós, como temos um portfólio muito grande,
Nós pomos muitas nossas startups e scale-ups em contacto umas com as outras. Quer em eventos que promovemos, quer em encontros, seja regionalmente, setorialmente, andamos sempre a tentar ser criativos para que seja o mais vivo possível. E temos um grupo do WhatsApp, onde eles podem falar uns com os outros e pedir conselhos uns aos outros, desde vou fazer a minha primeira exportação, o que é que eu faço? É um grupo de apoio. E o que é engraçado é que aquelas empresas maiores, em que os founders muitos já nem vivem em Portugal, são os primeiros a ir lá responder. E a partilha é fundamental para crescer. Não é muito português, mas que seja cada vez mais, porque é isto que nos leva mais longe. Bem, eu quero realçar a importância da opinião de quem passa por isto no dia a dia. Porque, pá, nós podemos falar do ponto de vista teórico. O conhecimento está disponível em todo o lado e nunca na história da humanidade houve conhecimento a custo zero. Nunca. É a primeira vez. Bem, nós temos acesso a uma rede, fibra ótica, outra qualquer, e temos informação em todo o lado. Uma de má qualidade, outra só assim e outra muito boa. O YouTube hoje em dia é uma universidade. Com as mais variedíssimas cadeiras. Portanto, o conhecimento está disponível em todo lado. Mas isto é uma coisa diferente do que eles estão a falar. Porque eles estão no terreno e percebem isto. E ouvem as preocupações das empresas. Convém olhar para isto. Aqui há uns meses eu e a Telma fomos fazer uma formação à Alemanha com o Tony Robbins. Uma das coisas que mais me despertou a atenção foi uma as conversas que eu tenho com o Miguel Milhão. O Miguel Milhão, dono da Prozis, como todos sabem, que é um dos meus sponsors e nosso parceiro há muito tempo. Eu estou muitas vezes com ele. E a coisa que mais me encanta é perceber qual é o raciocínio do Miguel Milhão, do ponto de vista empresarial, não é? Porque se nós percebermos qual é o raciocínio daquelas pessoas, temos que meio caminho andado para imitarmos o que eles fazem e poder ter sucesso. Isso é uma coisa que vive muito a experiência que a gente tem com estas pessoas, estão no terreno todos os dias e ouvem as preocupações das empresas, percebem quais são as suas angústias e sobretudo, o que é que eles pretendem fazer e quais são as dúvidas que têm. Isso faz toda a diferença. Mais questões? Aqui à frente. Olá, boa noite. Queria falar do tema da produtividade que o Paulo Portas e o Carlos Tavares falaram. Nós, como empresários, às vezes ficamos um pouco ofendidos, como o Paulo dizia, por causa da produtividade. Isto porquê? Porque os portugueses trabalham mais horas do que a média europeia. Os portugueses são tidos em conta como bons funcionários. Como é que nós realmente conseguimos aumentar a nossa produtividade? Porque nós, como empresários, o que sentimos é que temos uma pedra no sapato que nos puxa para trás no índice da produtividade, que é a burocracia. E agora, também uma pergunta dirigida ao Paulo Marques, que, como mais experiência internacional, se sente que há uma grande diferença na produtividade de Portugal com os outros países relativamente à burocracia, ou seja, se lá fora é muito mais fácil andar para a frente e crescer na vida e aumentar os negócios por causa da produtividade ser melhor, especialmente por causa da burocracia. Obrigado. Só queria dar um contributo que tem a ver com o seguinte. É uma sugestão. Se tiveres tempo livre, a melhor resposta à pergunta, mas extensa e demonstrada, é a do Daniel Traça no Ambição, o livro que ele publicou agora. São 100 páginas dedicadas a inovação e produtividade. Lê-se em 3 horas. Não, mas lê-se muito bem. Lê-se muito bem. E já agora só dar-te uma resposta, dar-te uma coisa que a mim me impressionou muito. A razão principal para Portugal ter sido ultrapassado pela Hungria, pela Roménia, pela Roménia ainda não, pela Letónia, pela Estónia, pela República Checa, pela Eslovénia, pela Eslováquia e por mais 2, chama-se produtividade. O diferencial chama-se produtividade. E a produtividade também está ligada, obviamente, à educação. Desculpem, à inovação. E, portanto, com toda a franqueza, é relevante, é muito relevante. Não tenho a certeza que em Portugal se trabalha mais horas, por exemplo, na administração pública do que noutros países. Não consigo perceber o racional das 35 horas, com toda a franqueza. Obviamente estão-se a pagar horas extraordinárias, o que demonstra que o racional não era racional. Mas o ponto, repito, não é se é trabalho em casa, se é trabalho presencial, se é mais horas de trabalho ou menos horas de trabalho. Havia uma versão um bocadinho primitiva da Troika que apontava para aí.
Mas não é isso. É um problema de organização do trabalho, moderna do trabalho. E como é provável? Vou ter que ir apanhar, processo. Vou ter que ir apanhar um avião daqui a umas horas. É verdade. Posso já não estar outra resposta. Eu, sobretudo, ahm, tenham gente com, como disse o Paulo, eu acho que é determinante. Ah, tenham gente com algumas áreas de conhecimento transversais. O mundo é cada vez mais complexo. Verdade. Aparecem caso como é mais próximo, é de repente as empresas perceberam que a geopolítica lhes bate à porta e não pelas razões mais agradáveis. Cruza-se com a geopolítica, a geoeconomia, mas se vocês não tiverem, quer dizer, para compreender o mundo global, não chegam as disciplinas clássicas, digamos assim, não chega só a gestão, não chega só o economista, não chega só o sujeito de relações internacionais, muito menos com a complexidade da tecnologia e da inteligência artificial. Eu nisso sou sempre partidário daquela coisa extraordinária do Dr. Kissinger, aos 100 anos, ainda ter escrito um livro para tentar perceber o que era a inteligência artificial. Não é a idade que define a nossa atualidade, é a curiosidade que define a nossa atualidade. Não a percam. Paulo, Eu só queria acrescentar uma coisa sobre a produtividade. A produtividade mede-se no valor acrescentado por trabalhador, não é a quantidade de produto por trabalhador. Provavelmente as empresas portuguesas, quando produzem as mesmas quantidades por trabalhador, não produzem o mesmo valor acrescentado ou não o retêm. Nós, quando estava no Ministério, fizemos uma conta relativamente aos setores tradicionais, que também não tem mal nenhum, os setores tradicionais, os têxteis, vestuário, calçado, etc. Mas, sobretudo, em relação aos têxteis e ao vestuário, nós calculámos que os têxteis só retinham 30% do valor acrescentado que produziam. O resto perdia-se na distribuição, nas marcas, que depois alguém lhes punha. Muitas das empresas têxteis produzem bem em quantidade, mas fornecem depois outras empresas que essas sim apropriam os tais 70% do valor acrescentado. Exatamente. E quando se fala em inovação, é preciso notar-se, a inovação não é só investigação e desenvolvimento, não é só tecnologia, é também isto, é a comercialização, são as marcas, é tudo isso. E é por isso que nós temos, de facto, uma produtividade muito mais baixa, é porque produzimos menos valor acrescentado, não é porque produzimos menos quantidade. Paulo. Deixa-me contar uma pequena história. Nós tínhamos para aí talvez 20 pessoas quando contratámos o nosso primeiro CFO nos Estados Unidos. Uma senhora, e ela de repente achava que nós éramos doidos. E achava que nós éramos doidos porque tínhamos uma pessoa que tratava da contabilidade, do processamento de salários e assimilares. E ela dizia-nos, nós não percebemos, eu não percebo, que raio tem aqui uma pessoa numa empresa de 20 e isto não faz sentido. E eu, então, mas ela tem de fazer o processamento de salários. E ela, mas porquê? Reparem, dando o exemplo dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, uma pessoa acorda o salário bruto por ano, divide pelo número de semanas do ano, se a pessoa trabalha, recebe, e recebem há 2 semanas. Se não trabalha, não recebe. O processamento de salários nos Estados Unidos, mesmo hoje que nós temos 700 empregados, está completamente automatizado no software em que é clicar um botão ao final do dia. Ou ao final do mês, na verdade. Não há ninguém a fazer este tipo de coisas. Eu tive de explicar à CFO na altura. Em Portugal, nós trabalhamos 11 meses por ano, mas podemos receber em 12, 13 ou 14. É o empregado que opta. E há aqui uma coisa em que é o salário base, que é tributado de uma certa forma, mas há os subsídios de alimentação, que na verdade só são pagos se a pessoa efetivamente trabalhou e não estão sujeitos a uma coisa que é a segurança social. E já agora existe uma coisa que é a isenção de horário que se calcula de uma forma diferente. Mas existe isto. Mesmo com uma empresa pequeníssima, é necessário ter alguém que está a fazer processamento de salários. Mas calma, não é só isso. Nos Estados Unidos não há um único papel que tenha um número de contribuinte. E isto não lhes passa pela cabeça sequer. Cá,
para as coisas serem admitidas enquanto despesas, nós temos de recolher todos os recibos com o número de contribuinte. Mas temos de guardar estes papéis durante 5 anos, 10 anos, É 4 anos, não é? Ela. em papel. Reparem, 10! quando muitas vezes nós falamos de produtividade, era o que se estava a dizer, o problema não é a quantidade que produzimos ou o número de horas. Tem a ver com tudo isto, que são os custos de contexto da operação cá. A gente adora complicar. Exatamente, de modo, quando me perguntam, há uma grande diferença em termos de produtividade entre operar, por exemplo, nos Estados Unidos versus Portugal? Existe, mas não é pelas pessoas serem melhores ou piores ou trabalharem mais horas ou menos. É toda a burocracia, todo o problema envolvido nisto. Esta é uma questão. Segunda questão que eu acho que é um grande problema de produtividade em geral em Portugal. Nós temos medo de tomar decisões. Ou seja, em Portugal, tipicamente, o chefe de uma equipa tem medo de tomar decisões pela equipa de modo delega no tipo que está acima, que é o diretor. O diretor tem medo de tomar decisões, mesmo em decisões com valores relativamente baixos, delega no tipo que está acima. E o que é que isto faz? Isto faz com que decisões que deviam de ser mais ou menos automáticas e que aquela pessoa tem toda a capacidade e todo o intelecto necessário para decidir, não. Perde-se 1 mês, 2 meses, até que tudo isto afunile no decisor máximo da empresa e depois venha novamente para baixo. E isto faz novamente com que tudo possa ser acelerado quando se está numa cultura em que as pessoas estão empowered para tomar decisões e estão responsabilizadas para levar as coisas para a frente. E vão haver erros, numas vezes, noutras vezes não vão, mas se nós tivermos bons profissionais a tomar estas decisões desde das equipas que são relativamente pequenas, a produtividade dispara. De modo, o meu conselho é, use-se as geografias, tem o mínimo de burocracia e o mínimo de custos possíveis de contexto relativamente ao que estamos a tentar executar. Nós temos toda a nossa engenharia cá, nós temos a engenharia muito boa de produto, mas, por exemplo, toda a parte de marketing e vendas, na verdade, está associada aos Estados Unidos. Eles são muito bons a executar esse tipo de coisas, de modo a otimizar de tal forma a sermos o mais competitivos possíveis para o mercado mundial. Tens a acrescentar, Paulo? Vou dizer uma frase que ficou célebre, de um português célebre no século XX. Só em Portugal se poderia dizer, ou no sul da Europa. Se soubessem o que custa mandar, queriam todos obedecer. Quase que uma boa parte da sala não tinha idade para saber quem é que é, ok? Mais questões? Daqui vê-se mal com as luzes. Onde é que está? Se tivesse que Ora, ser. boa noite a Mas, claro. todos. Boa noite a todos. É melhor aproximar mais o microfone. Tenho grande experiência de microfone, mas pronto. Eu estou aqui a representação da Nerley, a Nerley que colaborou com a Portugal Ventures na criação do Fundo de Leiria. Está a ser um sucesso e que esta acho que também vai ser. Neste momento eu vou falar enquanto empresária, sou administradora do grupo DRT. Eu sou uma defensora do capital de risco como meio de financiamento das empresas. No entanto, da minha experiência, e falo mesmo com experiência, acho que as linhas de capital de risco que existem em Portugal não estão adequadas, na sua maioria, às pequenas e médias empresas e às pequenas e médias empresas industriais. Refiro-me às industriais, não às tecnológicas. Todas as linhas que existem, e existem muitas, é verdade, refiro-me agora às linhas do Banco Fomento, as linhas que foram criadas do Banco Fomento não estão minimamente adequadas à realidade das pequenas e médias empresas portuguesas e pode-se ver pelo nível de acesso que muito poucas operações conseguiram ser operacionalizadas ou porque as empresas não cumprem os critérios ou porque o processo é tão moroso que não perde o efeito. E a questão é? Muito rápido. Pois, exatamente é isso, é rápido.
relativamente às outras capitais de risco que existem, eu acho que há aqui um problema e por isso é que não há mais investimentos, é a forma como as capitais de risco fazem as avaliações das empresas em Portugal. As empresas industriais muitas vezes estão, como se disse, têm os financiamentos assentes em financiamento bancário, muito endividadas e múltiplo de EBITDA menos a dívida torna o seu valor muito próximo do zero. O que quer dizer que depois o custo da entrada de uma capital de risco na empresa é muito caro. E muito caro que a maior parte das empresas portuguesas têm dificuldade em superar. Mais do que não quero deixar uma pergunta, quero deixar apenas esta reflexão e da minha experiência pessoal. Agora, continuo a dizer que é uma boa fonte de financiamento e que no meu grupo nós temos utilizado. Mas Sim, senhora, já percebemos. Carlos, quer comentar? Não tenho comentários, senão apoiar. Acho que o capital de risco é uma alternativa. Há um problema de filosofia no sistema financeiro português, que é a falta de concorrência entre o setor bancário e o setor não bancário É verdade. do sistema financeiro. E que tem raízes históricas, porque muitas das capitais de risco que existiram, agora felizmente já não é o caso em muitos Nasceram da banca. nasceram pela mão dos bancos. É. E, portanto, muitas delas, durante muitos anos, até fizeram operações que eram mais de crédito do que de capital de risco. E eu reconheço que falta ainda algum progresso na filosofia. E, exatamente. E há, de facto, instrumentos que não estão a ser usados, quer institucionais, quer de capital. Por exemplo, eu citei os empréstimos participativos, que é uma figura interessante e que não está a ser simplesmente usada. E concordo que há uma falha de mercado ainda nessa área do financiamento não bancário da economia. Teresa, Sim. para fechar. Obrigada, Sónia, pela pergunta, questão, reflexão. De facto, o fundo que nós temos aqui em Leiria, e ainda bem que a Sónia falou nisso, não tem só capital público, tem 60% de capital público via Banco Português de Fomento, a um concurso a que nós fomos como qualquer outra entidade poderia ter ido e muitas concorreram, e tem 40% dos empresários da região encabeçados pelo Nerlei e outros empresários e o Novo Banco também aqui presente, e portanto é um co-investimento público-privado, digamos assim, que tem um princípio de investir nesta região. Sobre as linhas a que a Sónia falava do Banco de Fomento, não tem a ver com aquilo que nós fazemos, não é? Ou melhor, tem a ver, mas não são... Este fundo que nós usamos é um dos que concorreu ao Banco de Fomento e teve a constituição de um fundo com esse apoio. Portanto, o Banco de Fomento aqui é um investidor como outro qualquer, só que tem 60% das unidades de participação. Mas ele distribuiu o seu valor por 14 fundos diferentes em 14 capitais de risco diferentes. Portanto, elas estão espalhadas, têm as suas teses de investimento, ou seja, não é o Banco de Fomento que faz o investimento direto, investiu nas sociedades de capital de risco para que elas possam investir nesses fundos. Há muitas vezes uma confusão entre o Private Equity e o Venture Capital. Venture Capital, nós somos minoritários, não temos intervenção na gestão, temos normalmente co-investimos, somos vários investidores na mesma ronda. No Private Equity não é bem assim. Procura-se de facto empresas que tenham já métricas, que tenham já faturação, que tenham EBITDAs interessantes, se calhar também se vê a parte do endividamento, posições maioritárias e por isso normalmente têm um saying no que toca à gestão da empresa, no todo ou em parte, e é um investidor que está com o próprio, não é? Se lá ficar ainda com uma percentagem e não um conjunto de investidores. São coisas bastante diferentes, mas que têm uma semelhança que é entrar no capital da empresa, e o entrar no capital da empresa faz com que, por aumento de capital, normalmente, o que quer dizer que lhe melhora os rácios. Ao melhorar os rácios, portanto,
depois vende, não, isso é a ideia de todos. É um casamento com divórcio anunciado, isso é sempre. E de preferência que toda a gente fique muito rica nessa. Muito bem. Gosto. Eu não sei se há mais questões, senão o Paulo Portas tem que se ir embora porque amanhã vai apanhar um avião cedo. E tem uma viagem complicada para fazer. Se não houver mais questões, eu vou agradecer a estes senhores, deixá-los ir à mesa e vou chamar aqui a Telma para a gente fazer aqui o encerramento disto. Meus senhores e minha senhora, muito obrigado. Faz favor. Nuno, espera aí. Nuno, a viagem. Tenho o gráfico. Foi o gráfico. Espera aí, pessoal. Espera aí. Está bem. Vou mostrar aqui uma imagem que eu recomendo que vocês guardem bem na cabecinha. É para a gente perceber umas coisas. Estão a ver isto aqui? Que semana passada, aí no jantar, estava eu e a Telmo, houve pessoas que vieram perguntar umas questões sobre comportamento da economia, para onde é que a economia vai, o que é que vai acontecer e se vamos ter recessão e se vamos ser afetados pelos outros países e não sei o quê. Isto que aqui está são vários gráficos e mostra o comportamento das taxas de juro em vários momentos da história recente americana. E agora vejam só, esta última subida que nós tivemos em 2022, o que tivemos dois banqueiros centrais mais importantes do mundo a dormir na forma. Uma é a Barbie, que está em Bruxelas, perdão, em Frankfurt, também conhecida como Christine Lagarde. A outra é o senhor que tem um tipo muito sensato nos Estados Unidos, chamado Jerome Powell. E que, de um momento para o outro, esqueceram que a inflação é como uma bebedeira, não é? Quando a gente faz aquelas festas dos miúdos, a primeira coisa a fazer é tirar o jarro de sangria quando a malta começa a ficar um bocado alegre. Porque depois, quando não se tira o jarro ao tempo, o pessoal apanha um pifo. E aqui é a mesma coisa. Destas duas instituições não perceberam o que é que estava a acontecer. Agora vejam lá, se nós olhássemos matematicamente falando, aqui para as derivadas, vejam só como é que se comporta esta linha. Isto foi em 88, isto foi fenómenos inflacionistas de 94, este foi o 2004, este foi o de 99 e este foi o 2015. E agora vejam como é que se comporta a linha do último fenómeno. Há uma coisa que vos quero dizer, não há nenhuma economia que aguente isto. Ok? Durante muito tempo. Não vale a pena. Podem aparecer os políticos que quiserem, da maior qualidade, os empresários fantásticos, os influencers, os opinion makers com conversas da treta. Nenhuma economia aguenta isto durante muito tempo. Se forem ver na Europa foi a mesma coisa. 4 pontos percentuais em 13 meses. Isto, a gente sabia nos livros, o Carlos Tavares sabe mais disto do que eu. Quando nós estudávamos, diziam assim: o Banco Central começa a subir taxas e o intervalo de variação de tempo para isto refletir na economia são 12 a 18 meses. Vejam lá se não é o que está a acontecer. Podem dizer, está bem, a Alemanha teve problema de não sei quantos do gás russo e diabo 4. Mas nenhuma economia aguenta isto durante muito tempo. O que é que eu quero dizer com isto? Das duas, uma, ou vamos para a recessão ou ficamos muito próximo da recessão. Que é aquilo a que nós estamos à beira neste momento. Não é em Portugal, mas todos os países da Europa, particularmente a Alemanha. E, portanto, isto responde à pergunta que algumas pessoas fizeram nos últimos dias, que é o que é que a gente vai esperar? O que a gente vai esperar no abrandamento? Que pode tornar-se muito grave se aquela gente nos Estados Unidos que acha que tarifas resolvem alguma coisa, que não resolvem porra nenhuma, se complicar. Porque o jogo das tarifas é um jogo que toda a gente perde. Às vezes funciona que é, eu ameaço-te e tu cedes. Mas quer dizer, isso não é economia, não é? O ponto fundamental é este. E vou dar assim com um exemplo para as pessoas perceberem como é que em política se manipula estatísticas. Quando o Sr. Trump foi presidente pela primeira vez, ele tinha um déficit crescente com a China. E disse assim, eu vou acabar com o déficit com a China. Impôs tarifas comerciais à China. O que é que a China fez? Pegou nas fábricas, meteu no México. Como o México tinha o acordo com os Estados Unidos, as importações passaram a entrar nos Estados Unidos como se fossem do México. Moral da história. O Sr. Trump podia dizer, o déficit comercial com a China baixou. Mas sabem o que é que aconteceu ao déficit global? Ficou exatamente na mesma. Porque substituiu a China pelo México. Estas coisas não resolvem nada. O problema é que podem ter uma consequência muito grande, sobretudo sabendo aquilo que acontece neste momento e que está a suceder. Portanto, no próximo ano, diziam alguns empresários que fizeram uma pergunta: o que é que acha que vai acontecer? Eu não sou adivinho. Mas quer dizer, quando se olha para isto e quando se olha para alguns indicadores, percebe-se que há duas coisas fundamentais. A primeira é olhar para a frente e ver o backlog das encomendas. E há aqui gente na sala que já sabe o que é que está a acontecer. Ok? Pelas conversas que eu tenho diariamente com empresários. Segundo indicador, que é
Se vocês olharem bem para o que aí vem, fruto do backlog de encomendas, é fácil perceber que tem que se ter cuidado com os custos. E em terceiro lugar, das duas, uma. O agente olha para isto como uma oportunidade para eu tenho que ser mais produtivo, que é aquela palavra que nós vou dizer há bocadinho, ou então é um sarilho. A produtividade é um conceito muito difícil de passar nas empresas, mesmo muito difícil. E eu vou dar aqui um exemplo que uma vez aconteceu comigo pessoalmente. Houve um hotel de Lisboa, de alto, de cá de cima, que me convidou para fazer uma palestra. E eu disse que só fazia uma palestra se fosse desde o CEO até ao empregados de quarto. E eu fiz a sua explicação e depois passei uma parte da palestra a falar de produtividade. E no final da palestra, num período de perguntas e respostas, há uma senhora que está ao fundo da sala, vestida de camareira, que diz assim, a Dona Conceição, formou-se este ano, nunca mais esqueci do nome dela, diz assim, ó doutor, desculpa lá, eu percebi tudo, só não percebi o que é produtividade. E eu fiquei a olhar para a senhora a pensar assim, como é que eu agora vou explicar a uma senhora que tem a quarta classe como é produtividade? Disse, "Ó, Dona Conceição, o que é que a senhora faz? Ah, eu arrumo quartos. Então diga uma coisa, quantos quartos é que arruma por cada 8 horas? Ah, eu arrumo 8. Portanto, a senhora leva hum, uma hora para arrumar um quarto, que era um hotel de topo, e a senhora disse sim. Então, Dona Conceição, a senhora acha que conseguia arrumar, aliás, a senhora leva uma hora, não é? Então, acha que conseguia fazer um cada quarto em 45 minutos? Ela olhou assim para o lado, para o chefe e tal, começou a ser e disse, acho que sim. Então, a Dona Conceição, agora imagino que era ao final do dia o que é que a senhora conseguia arrumar. Quantos quartos conseguia arrumar se fosse 45 minutos cada quarto? Quantos quartos a mais é que conseguia fazer? E a senhora disse, ei pá, pois, de facto, eu acho que a melhor forma de passarmos isto nas empresas é com este tipo de explicações. Não vale a pena andar com grandes tretas, com conceitos teóricos e não sei o quê. Ou nós somos capazes de ter esta linguagem acessível e passar isto para as pessoas, então é um sarilho. E já agora, produtividade às vezes tem muito pouco a ver com tecnologias e grandes sistemas de informação e não sei quantos. Tem a ver com processos, que é aquilo onde nós somos péssimos em Portugal, mas péssimos, tirando algumas exceções. E portanto, o conselho aqui é trabalhem nos processos. E sobretudo, não meçam as pessoas pelas horas que elas trabalham, meçam por aquilo que elas entregam. E isso faz toda a diferença. E isto pode fazer milagres nas empresas. E numa altura em que a gente tem um problema pela frente, no horizonte, e temos mesmo, isto pode fazer a diferença. Estou a ter a tela, faz favor de vir para aqui. Vamos lá fechar isto. Então, obrigada a todos por esta noite. Sem vos querer roubar muito mais tempo, eu acho que nós tivemos aqui um bom momento de partilha e um bom momento de debate. Este momento só foi possível com a ajuda de todos, em particular dos nossos patrocinadores que eu queria referir, a Blue Crow Capital, a H-Link, Serviço e Consultoria IT, a Sodi Centro Mercedes, a Geoclima Energias Renováveis, a LSI Pedras Naturais, a EST Eletricidade Industrial, e a Garval Sociedade de Garantia Mútua. E todos os restantes parceiros, a Herdade do Rocim e a Manolena, que simpaticamente ofereceram estas lembranças para os nossos convidados, um conjunto de garrafas de vinho do Rocim e uma belíssima vela perfumada em formato da Sagrada Família. Agradecer também ao canal A Cor do Dinheiro e a todas as associações setoriais e não setoriais, Sentiv, Cefamol, APIP, APICER, ACILIS, NERLEI, ARICOP, Associação Comercial e de Serviços de Pombal, Associação de Empresas Familiares, ACES e Instituto Politécnico de Leiria. Quinta dos Lagos e a toda a sua equipa, à nossa equipa de design, à equipa de som, filmagem, todos trabalharam incansavelmente para que este evento fosse um sucesso. Por último, a nota solidária, 2.666,50, 119 contribuições, portanto 7.999,50 para a Terra dos Sonhos realizar sonhos de várias crianças. E deixo-vos aqui um desafio. Estamos aqui 497 pessoas. Houve 119 contribuições. Desafio-vos, até amanhã, a continuarem a contribuir para o MBWay, que está aqui no ecrã, e que posteriormente partilharemos com todos por e-mail o cheque que vai ser entregue ao representante da Terra dos Sonhos e que vos será também facultado via e-mail. Quem fez as contribuições, eu deixo aqui e vou deixar novamente depois por e-mail, o Tiago Duarte, @terradosonhos.org, para quem quiser o recibo para efeitos do IRS. Muito obrigada a todos. Eu sou uma sortuda,
porque eu, para além de uma great team, Foste batizado hoje, Teresa. eu sou a Teresa Teresa. da TCCA, não se esqueçam. Além de uma great team, que me farto de elogiar, acho que tivemos hoje aqui um great topic, great speakers, great sponsors, great people. Obrigada a todos e até à próxima.